Olá, meus irmãos, um feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui no canal A Verdade sobre o Fim. Como sempre digo, uma alegria, uma satisfação podermos estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas juntos aqui todo sábado, podendo aprender mais um pouco da Palavra de Deus, né? Hoje a gente vai estar acompanhando aqui a pregação do irmão Rogério Buzzi e eu vou estar fazendo já uma oração aqui, né? E para podermos dar início. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento agradecer mais esse sábado maravilhoso, pelas bênçãos, pela proteção. Também, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada irmão que está nos acompanhando, que no futuro também irá assistir essa mensagem, e que possamos, Senhor, sair daqui preenchidos pelo poder da Sua palavra. Tudo isso eu te peço, não porque haja mérito ou porque seja merecedor, mas no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Mateus capítulo 4, então. Podemos começar com a Thailise lendo? Pode ser, Thailise? Cada um lê um versículo, até o versículo 11, tá? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, tive fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhes: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, e transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois estás escrito: Ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, nós precisamos ter em mente sempre de forma muito clara que nós estamos diante de um Deus falando conosco. Muitas pessoas abrem a Bíblia como um livro de instrução, né? Muitas pessoas têm a Bíblia em suas casas aberta, mas nem sabem o que ela diz. E é preciso que a gente, quando lê a Bíblia, quando abre a Bíblia, tente realmente ver Deus falando conosco. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa simples. É um Deus falando com você através da sua palavra. Tente imaginar isso em algum momento, né? Tente imaginar um Deus falando com você. As pessoas dizem: Deus nunca fala comigo. Não fala porque você não está querendo ouvi-lo. Porque o método que Ele escolheu para falar conosco é pela sua palavra. Deus pode amanhã falar com você? Pode. Se você quiser morrer, pode. Porque você não suportaria a voz de Deus. A voz de Deus é como a voz de um trovão. Quando, inclusive, Jesus, pouco antes, se vocês lerem, pouquinho antes, quer ver? Vou ler para vocês no versículo 16 e 17, um pouquinho antes do que a gente começou a ler, né, no capítulo 3, diz assim, ó: Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Deus fala isso sobre seu filho, a maioria, a esmagadora maioria dos que estavam ali, vocês vão ver lá nos outros livros que relatam isso, pensaram que era um trovão. Quem realmente entendeu a voz de Deus ali? Apenas os discípulos.
Aqueles que eram seus discípulos entenderam que era a voz de Deus falando, mas a maioria pensava que era um trovão. E se vocês voltarem ainda mais na Bíblia, vocês vão ver lá no Monte Sinai, quando foi dada a lei, eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, fala tu conosco que te ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Veja só, imagine o estrondo da voz de Deus, e o problema não está na voz de Deus, o problema está onde? Em nós, nos nossos ouvidos. Com o passar do tempo nós ficamos tão fracos que nós não conseguimos ouvir a voz dele. E a esmagadora maioria das pessoas nem quer saber da voz dele. Não quer saber da Bíblia, não quer saber de conhecer a Deus. E aí acontece o que nós temos visto. A maioria das pessoas não sabe no que crê. Por quê? Porque não se permite ser ensinado pela palavra de Deus. Então, capítulo 4, versículo 1, vamos ver algumas lições que estão aqui para a gente ir aprendendo aquilo que Deus quer nos comunicar nessa noite. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Peraí, então o próprio Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Que interessante, porque a Bíblia, às vezes, nós não queremos ser tentados pelo diabo. Não, eu não quero ser tentado. Só que Deus diz o quê? Que não virá nenhuma tentação sobre nós, que junto com ela não venha também o quê? A saída, ou o meio de escape. Então Deus permite que o diabo nos tente para quê? Para que ele permite que nós sejamos tentados? Para nós mostrarmos exatamente quem somos. Por exemplo, isso é uma história que as pessoas pensam que é apenas uma história bíblica. Não, é uma lição para nós. O que aconteceu com Jó? É só olhar o que aconteceu com ele. Jó estava ali, não fez, entre aspas, nada de mal, mas o que aconteceu? Perdeu tudo. Foi tentado pelo diabo. E por que ele foi tentado pelo diabo? Porque Deus permitiu, ou não? Sim. Ele estava lá, tranquilo, não sabia o que estava acontecendo nas regiões celestiais, não é? E o que aconteceu lá? O diabo, é questionado agora: de onde veio? De onde é que você está vindo? De rodear e cirandar a terra. Viste meu servo Jó? Então ele veio como quem representava a terra. E Deus imediatamente diz para ele quem é um dos representantes dele na terra. Não, meu representante lá é Jó. Ele me representa. Ah, claro, você dá tudo para ele. Ele tem de tudo. Tá bom, então vai e tira. Pode tirar. Só não toque nele. E o diabo perdeu tempo? Não, veio e tentou Jó. E a cada ataque do diabo, o que Jó dizia? Deus deu, Deus tirou. Ou seja, Deus estava sendo honrado pelas tentações que ele permitiu que o diabo fizesse. E isso acontece conosco. Deus quer a todo momento poder dizer: viu a minha serva Thailise? Ah, claro, ela tem o carrinho dela, ela tem isso, ela tem aquilo, claro, até eu. Tá bom, então vai lá e tira. É curioso notar que os verdadeiros servos de Deus, você não vai ver as passagens mais fantásticas dos verdadeiros profetas de Deus com uma vida de um mar de rosas. Tudo que nós vemos hoje, se você ligar a televisão e pegar os pastores de hoje, o que você escuta? Não, Deus vai abrir as portas, Deus vai te abençoar, você vai ganhar dinheiro. E todos os testemunhos, pode ver, todos os testemunhos das pessoas falam o quê? Prosperidade. Só prosperidade. Mas será possível que não tenha um Jó? Será possível que não tenha um Eliseu? Não tenha um Elias? Não tenha um João Batista que foi decapitado pela palavra? Não tenha um Elias que foi perseguido por Jezabel? Onde estão os profetas então? Alguma coisa está errada. E o que é que está errado? A Bíblia não é. E Paulo inclusive diz o quê? Todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão o quê?
Perseguição. Não diz que todos os que quiserem aceitar, todos que quiserem verdadeiramente servir a Cristo vão ganhar muito dinheiro. Ou diz? É assustador o que está acontecendo. As pessoas realmente acreditam que aceitar a Deus e aceitar a Jesus, a vida vai ser um mar de rosas, acabou os problemas financeiros, tudo. Não tem nada a ver. Deus não é bancário. Deus não é banqueiro. Deus tem uma proposta para o ser humano: salvá-lo. Salvá-lo. Essa é a proposta. E se Deus hoje enviasse um anjo nesse momento aqui, agora, o anjo Gabriel dissesse: escuta, Deus me mandou lá do céu para estar com vocês, e cada um de vocês tem um pedido a fazer, só um. Qual seria o teu pedido? Qual seria o teu pedido? Veja, o anjo diz, pode pedir que vai ser concedido. Qual seria o teu pedido? Eu tenho certeza que se esse anjo chegasse nessas igrejas enormes que estão aí, a esmagadora maioria, se não todos, pediriam o quê? Dinheiro. O que eles foram lá pedir? Dinheiro. E nós aqui pediríamos o quê? O que nós iríamos pedir aqui? Vida eterna. Hã? Hoje eu pediria vida eterna. Amém. E eu pediria perdão. Amém. Por quê? Por que nós pediríamos a vida eterna? Por que pediríamos perdão? Por quê? Porque hoje nós já sabemos qual é o verdadeiro tesouro. Onde estiver o teu, sempre vai ser assim. Onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Teu tesouro é dinheiro, teu coração vai estar lá. Você vai machucar pessoas, você vai fazer o que for preciso para ganhar dinheiro. Vai pagar mal os funcionários, se você é um empresário, né? Se você é um empregado, você vai trabalhar que nem um maluco, né? Se puder, enfim, vai fazer tudo, porque o teu coração está no dinheiro. E é simples de fazer essa leitura. É só ver. Igreja que promete dinheiro, abarrotada. Igreja que fala da salvação. Olha nós aqui. Aqui se fala de dinheiro. Quantos tem? 11 pessoas. E vai ser assim. Serão poucos. Porque há aqueles que realmente valorizam e querem a palavra. E há aqueles que querem dinheiro. E Deus, inclusive, imagine um Deus que diz para você: o dinheiro é a raiz de todo o mal, ou todos os males. Pergunto para você: Deus ama você, e Ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, aí Ele vai te dar dinheiro? Se Ele sabe que o dinheiro é a raiz de todos os males? Agora, Ele não pode dar dinheiro para você? Pode e vai. Vai. Sabe quando? Quando o dinheiro não for mais o tesouro que você busca. Olhe Jó. Por que Jó ganhou o dobro de tudo? Por quê? Porque o dinheiro não era o mais importante para ele. Quando o dinheiro não é a coisa mais importante para você, aí ele pode te dar dinheiro. Porque aquilo não vai te roubar o céu. Dizem que o brasileiro ama carro, não é? O brasileiro daí, no momento de ouvir a palavra, não, hoje eu preciso deixar meu carro limpo. No sábado eu preciso lavar meu carro, troca-se o precioso tesouro da palavra de Deus por uma lavagem de um carro, por uma série de banalidades. Gente, quando o céu verdadeiramente é o prêmio. Ah, eu quero um carro novo. Vai trocar por asas? Vale a pena trocar o carro por asas? No céu teremos asas. Sereis como os anjos de Deus. Ah, mas tudo que eu quero, meu sonho é poder conhecer os Estados Unidos, meu sonho. Você vai conhecer outros mundos e vai trocar para conhecer uma nação aí que... Então Deus promete para nós coisas muito maiores, mas nós somos iguaizinhos criança. Pegue $100 numa mão e um carrinho na outra. E ofereça para uma criança de 6 anos.
O que ele vai pegar? E somos nós. Somos nós. Os índios trocaram ouro por um espelho. Ah, nós somos mais inteligentes. Não, eles continuam oferecendo espelho para nós e nós continuamos trocando. Um espelho desse aqui custa 6 mil, 7 mil, 8 mil reais. E os jovens se matam para ter um pedaço de vidro desse. Deixou de ser uma necessidade para ser um desejo. Isso aqui tem que ser apenas uma necessidade. Para trabalho, mas virou o quê? Uma perdição. É isso. É o mesmo problema. Os índios com espelho e hoje os nossos jovens com espelho de novo. Né? Com vidro, com pedaço de plástico. Infelizmente, esse é o mundo que vivemos hoje. Agora, repito, há problema em ter dinheiro? Não. O problema é quando o dinheiro virou teu ídolo. Você ir numa igreja para buscar dinheiro já mostra quem é teu ídolo. Então, vamos ver se isso aconteceu já no passado ou não. 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quantos dias? 40. Irmãos, o mundo cristão está tão confuso, mas tão bagunçado, que esses dias uma pessoa chegou para mim e falou: olha, eu estou fazendo o jejum de Daniel. Ah, é? Sim, estou fazendo o jejum de Daniel. Desculpa, tá, Antônio? Aqui a gente é muito claro, tá, meu irmão? Aqui a gente fala com toda a clareza, tá? Então, né? Porque senão a gente não aprende, não é? Tem que ser claro. A palavra de Deus é clara, diz a palavra o quê? Sim, sim, não, não. Então, estou fazendo o jejum de Daniel. Repito. Falei, ah, que bom, que bom. Acabou o jejum de Daniel, hoje eu vou comer uma feijoada. Jogou fora todo o jejum, todo, inteiro. Por quê? Por que jogou fora o jejum? Me digam, por quê? Por que jogou fora o jejum? Deus não te pede que faça um jejum desse. Ele não te pede. Você acha que Deus te pede para fazer um jejum de 40? Não. Jesus fez, mas há uma razão. Primeiro, Jesus jejuava constantemente. Então, primeira coisa, não se bote a fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, porque teu organismo não está habituado ao jejum, vai dar mais problema do que solução. Comece, quer jejuar? Ótimo, é muito bom, mas faça do jeito certo. Um dia por semana, preferencialmente na sexta ou no sábado. Quer fazer o jejum? Faça, é bom, mas faça dessa maneira. Pode até começar, bom, agora eu vou comer só fruta, né? Começa assim, não tem problema nenhum, só fruta. Porque o jejum não é para comprar Deus. O jejum não compra Deus. Ah, vou fazer um jejum porque eu tenho. Não, o jejum é para você melhorar a tua conexão com Ele. Deus não tem problema nenhum. É nós que temos problemas. Então, você começa fazendo jejum. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Nós precisamos, aos poucos, nos preparar. Eu confesso, o máximo que eu consegui de jejum foram 3 ou 4 dias, nem me lembro direito. Né? Porque eu tive um monte de problemas, né, quando criança, tal, mas não vem ao caso. Agora, é uma questão que você pode sim e suporta. Jejum de fruta já fiz bem mais dias, né, mas jejum completo e tal. Agora, por que Jesus fez esse jejum? Primeiro ponto, primeira coisa. Onde foi que Adão e Eva caíram? Onde foi? Onde? Na alimentação, no apetite. Não foi ali que eles foram tentados? Jesus vai iniciar a obra da salvação exatamente no ponto que o ser humano caiu. Ou não? Sim ou não? Isso mostra o poder que tem o apetite numa pessoa. É incrível. Tem pessoas que chegam para mim, chega meio-dia, parece que já estão ficando doentes se não colocam alguma coisa no estômago. Eu não estou, por favor, aqui condenando ninguém. Eu quero que entendam, por favor, como o pecado hoje se aproveita do apetite. A pessoa simplesmente não consegue ficar meio-dia sem comer. E mais, tem coisas que a pessoa sabe que faz mal, vai lá e come. Por quê? Porque o poder do apetite é muito grande. Foi o primeiro pecado que fez com que Adão e Eva caíssem.
E o diabo sabe, de lá para cá, como o ser humano ficou fraco em relação ao apetite. Por isso Jesus inicia exatamente onde Adão e Eva caíram, para mostrar que é possível vencer, e mais do que isso, que é o mais bonito, porque essa vitória ele oferece a nós. É como se ele dissesse: eu venci para mostrar para vocês que é possível. Entendem? Porque Jesus não é apenas o nosso Salvador, ele também é o nosso exemplo. A maioria dos cristãos também só quer Jesus como o quê? Quando quer, como Salvador. Exemplo, não. Costumo dizer que ele era filho de Deus. Aí você... Isso é desculpa. Né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. De jeito nenhum. Paulo, inclusive, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo só dizia para você imitar ele porque ele imitava Cristo. Senão, ele não diria me imite. Então, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Tenta imaginar por um momento o seguinte: você está de joelhos, orando, 40 dias e 40 noites. Você, cada um de nós. Você está lá, a Fernanda está lá no quarto dela, você... 40 dias e 40 noites jejuando, pedindo a Deus força para resistir ao tentador. Certo? Aparece um anjo maravilhoso na tua frente. Ou será que apareceu um sujeito com chifre, com tridente, pegando fogo? Não. Quem apareceu para ele? Um anjo. Bonito ou feio? Bonito. Como é que nós sabemos que ele era bonito? Está escrito isso? Onde que está escrito? Amém. Perfeito? Está escrito. Nós não falamos que, eu acho que ele era bonito, porque não, está escrito. Sinete de perfeição e formosura. Perfeito, formoso. Então, se isso não é bonito, né? Perfeito. E aí aparece esse anjo. Depois de 40 dias e 40 noites. Qualquer um de nós diria que é um anjo de Deus. Qualquer um. Imagina, você está lá orando, pedindo a Deus força, aparece o anjo. Eduardo, você estava orando, jejuando, Deus me enviou para te atender. Pare para pensar. Ou você acha que ele veio e diz: eu vim te tentar, hein? Não, ele veio como anjo de Deus. O que diz a Bíblia sobre isso também, para que a gente não erre? Não é maravilha, porque o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Então, não estamos falando nada que não esteja escrito. Ele veio como anjo de luz. E aí nós vamos ver como é que se vence o diabo. O diabo chega: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Primeira coisa, ele vai jogar dúvida para você. Você é um filho de Deus? Então faz isso, faz um milagre. João Batista fez quantos milagres? Quantos? E Jesus disse o que dele? Dos nascidos de mulher, não houve profeta igual a João Batista. Espera aí, então. Então não é milagre. Não é o milagre que prova que você é um grande profeta. O diabo então vem e diz: se você é verdadeiramente um filho de Deus, faz um milagre. Jesus não caiu nessa falácia, mas milhões caem todos os dias. A igreja tem que ter milagre. Quarta-feira, dia do milagre financeiro. Terça-feira, dia do milagre. Segunda-feira, dia do milagre, não sei o quê. Sexta-feira, dia... É só milagre. Todos os dias. Todos os dias tem um milagre. É uma agenda que Deus tem que cumprir. Não é Deus que dá a agenda. É o pastor que dá. Deus, hoje o senhor vai curar. Amanhã o senhor vai... Se Deus quiser, na quinta, curar alguém, não, porque é na terça só. Imaginem um absurdo do que se está fazendo contra Deus. Deus tem que obedecer ao ser humano. Um pastor recentemente, inclusive, disse isso, com essas palavras. Deus é obrigado a atender. Imagine, irmãos. Isso é falar mal de pastor? Não, irmãos. É a realidade do que está acontecendo. A mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus. Porque o diabo continua.
O diabo lançou essa tentação, Jesus não caiu, mas ele continua lançando a tentação e milhões caem. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Paulo diz, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Então, peraí, quem que pede milagre? Quem pede sinal? Os judeus, os pseudos cristãos. Esses professos cristãos pedem sinal, milagre. Não, eu vou na igreja, tua igreja tem milagre? Tem, então eu vou. Não tem milagre, não vou. Os judeus pedem sinais. E os gregos? Sabedoria. Filosofia. Não, eu quero um pastor que... Vamos usar nomes aqui para não ficar dúvida. Não, eu vou... Ah, não, o Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte vem agora, eu vou lá ouvir ele. 6.000 pessoas, eu vou lá ouvir ele, porque... O que ele ensina de verdadeiro, meus irmãos? Sejam francos. Nada. Piada no altar. Só piada. Isso é um servo de Deus? Não. Mas ele vem, lota. E não é barato. Será, meus irmãos, que isso é o evangelho? Paulo disse, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, nós pregamos Cristo e esse crucificado. É isso, pregar Cristo. É Cristo que salva, não é filosofia, não é o milagre financeiro. Dinheiro não salva ninguém. Mas, então, versículo 3. Chegando-se ele, o tentador disse, tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, olha, você está com fome, Deus me mandou aqui para te atender, transforma essas pedras em pão e come. Deus vai te atender, pode pedir que ele vai transformar as pedras em pães para você comer. Ele podia transformar. Podia, claro. Agora, qual foi a resposta dele? Está escrito. Primeiro ponto, está escrito. É assim que se vence o diabo. Olha, eu acho que... Fica quieto. Eu acho, não cabe. Está escrito. Olha, sabe, o pastor lá me disse que ele acha que o inferno... Pode riscar. Está escrito. Ah, o Rogério disse... O que o Rogério disse? Não, fora com o Rogério. Está escrito, está escrito. Senão, fora. Irmãos, a nossa alma, a nossa salvação é muito importante para a gente colocar em risco por eu acho. Se cada um de nós aqui disser o que acha sobre algo, cada um vai ter algo para dizer. Mas vai adiantar alguma coisa? Então, está escrito. O que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus mostrou que é o mais importante? Dinheiro, comida ou a palavra? Bom, lemos de novo. Nem só de pão viverá o homem, mas do Novo Testamento. Não, do Velho Testamento. De toda a palavra. Ah, não, mas veja bem, isso aí é do passado, isso aí foi para o judeu. Então não é toda a palavra. Ah, mas Paulo não foi inspirado porque ele derrubou. Então não é toda. Ou é toda ou não é. Sabe que Jesus errou quando disse aqui isso? Toda. O que é toda? Toda é toda, meus irmãos. Toda a palavra do pastor. Toda a palavra da igreja. Não. Toda a palavra que Está escrita. sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus está onde? Está aqui. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Quando você cita o está escrito, é porque você vai citar o que está saindo da boca de Deus. No momento que você diz eu acho, está saindo da boca de Deus? E o que mais tem, infelizmente, é eu acho, sem dizer eu acho. Ele só não diz eu acho, muitas vezes. Ele te ensina um erro como se aquilo fosse verdade. E eu creio que vocês são provas vivas disso. Vocês ficaram anos aprendendo, assim como eu, anos aprendendo coisas erradas. Então, 5. Então o diabo se fez de surdo, né? Como se não soubesse.
o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, agora vejam bem, o que ele disse? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Por quê? Por quê? Está escrito. Porque está escrito. Olha o diabo citando a Bíblia agora. Tem gente que acha realmente que ele vai pegar, o diabo vai aparecer, ele vai pegar a Bíblia, vai pôr em cima da mesa e o diabo vai sair correndo. O diabo vai pegar a Bíblia da tua mão e vai dizer, eu vou te ensinar, porque você de Bíblia não sabe nada. Pode achar que eu te ensino. Não tenham dúvida. Se hoje todos os professos cristãos que estão aí nessas muitas igrejas tivessem que enfrentar o diabo com a palavra, nem o diabo, um dos menores anjos do diabo, na palavra, iriam passar uma vergonha, mais uma vergonha, porque infelizmente a maioria não conhece a palavra. É dura essa mensagem, mas é verdadeira. Vejam. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Quero pedir um favor para Thailise. Thailise, abra no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Pode ver com calma que a gente vai avançando aqui. Ezequiel 18, 30, perdão, tá? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então o diabo cita o está escrito. Lê para nós, Thailise, por favor, o que está em Ezequiel 18, 30, por favor. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ponto. Eu julgarei cada um segundo os seus caminhos. Ok. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Obrigado. Veja, o Senhor diz que ele julgará cada um segundo os seus caminhos. Aqui, quando ele cita, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Quando você vai buscar o original, né, o texto verdadeiro, diz, em todos os teus caminhos. Então Deus vai cuidar de você, enquanto você estiver andando nos caminhos dele, como ele disse ali. Agora, se você escolher os seus próprios caminhos, ele vai te julgar pela palavra. E aí você não pode esperar que Deus cuide de você. Por exemplo, um exemplo de teus caminhos. Você escolhe ir roubar um banco. E aí pede a Deus para te proteger porque você quer roubar o banco. Gente, ou vocês acham que os ladrões também não rezam? Agora, irmãos, mais do que isso, mais grave que isso, aqui o diabo tentou ele na presunção, que é, por exemplo, o sujeito está lá pregando. Imagine que eu estivesse aqui falando e tivesse aqui um filho de Satanás. Aí ele olha para mim e diz assim, ô Rogério, se você é um filho de Deus mesmo, te lança aqui da janela, mostra que você tem fé. O que eu tenho que dizer para ele? Eu não preciso disso. Eu vou botar Deus agora na parede, obrigando Deus a me proteger numa escolha minha? Não, eu não vou tentar Deus. Deus não pode ser tentado. Ou pode? Não. Então, eu não tenho e nenhum cristão tem que provar nada para o diabo. Você não tem que provar nada para ele. Você procura andar nos caminhos do Senhor. E olha a resposta que Jesus deu. Olha só. Disse-lhe Jesus, também está escrito. O quê? Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, não, eu vou lá pular naquele jump. Vou pular com aquele negócio lá, né? A montanha lá tem 10 metros, não, perdão, 50, 100 metros. Eu vou pular com aquele. Por que eu vou tentar Deus com um negócio daquele? Agora, se
o diabo tentar te jogar, é diferente. Se alguém maldoso te empurra, é diferente. Aí ele vai te proteger. Agora você dizer não. Ah, eu sou um filho de Deus, vou provar para você que eu sou um filho de Deus. Tem um zoológico aqui, eu vou entrar dentro da jaula do leão e vou te mostrar que eu sou um filho de Deus. Vai fazer isso? Deus é obrigado a te proteger agora? Você não tem que ouvir o diabo. Discutir com ele. Jesus não discutiu com ele. Jesus só mostrou o seguinte, ó. Você conhece a Bíblia? Eu também. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Esse é o pecado da presunção. Primeiro pecado, então, que ele te induz é ao apetite. Alimento. Faz um milagre. Né? Apetite, alimento. Segundo, presunção. Como é que está a tua fé? Não, eu estou bem. Isso é presunção. Como é que está a tua fé? Eu estou bem. Isso eu escuto muito. Não, eu estou bem. Não, eu sou ancião há 40 anos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Jesus disse, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de... Que tamanho tem o grão de mostarda? Quem sabe? Hã? Não dá nem para enxergar. É uma bolinha, mas uma coisinha assim. O que dá para comparar um grão de mostarda? Menor que o de arroz. Muito menor, muito, é uma coisinha. É maior que o grão, que o farelo da terra, praticamente. É, areia. Mas é um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia é um grão de mostarda, um pouquinho menor ainda, dependendo do grão. É isso aqui, ó, ele fica, você nem consegue, ele não separa teu dedo. E tão pequenininho que é. Jesus disse, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte, sai daqui, e ele sairia. Para pensar. E aí o sujeito diz, não, eu tenho fé. Até então fala, pô monte aí, sair daqui para lá para ver se ele sai. Isso quer dizer que não tem fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Esse é um fato. Agora, onde está a diferença? A diferença está em você não ser presunçoso. Como é que está a fé? Lutando, meu irmão. Lutando sempre. Buscando sempre ao Senhor. Lutando sempre. Agora, porque eu sou ancião há não sei quanto tempo, porque eu sou presbítero, porque eu sou pastor, isso não vale um centavo diante de Deus. Nada. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Eu estou pregando hoje aqui, falando para vocês, mas esse menino pode ser 1000 vezes melhor que eu. E aí? Deus é quem conhece o coração. Né? O Antônio pode ser melhor que todos nós juntos. Deus sabe, gente. Entende? Então não é porque tem... Às vezes a gente ouve, né? Não, esse irmão aí... Cuidado. O elogio é um perigo nessas horas. É muito mais fácil o elogio vir do diabo do que de Deus. Muito mais fácil. Eu não vejo Jesus elogiando ninguém. Vocês sabiam que quando Jesus falou de João Batista, ele esperou que os discípulos de João Batista se retirassem? Sabiam disso? João Batista diz, vai lá e pergunta se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Os discípulos foram, perguntaram, Jesus, pode ver, Jesus não respondeu. Jesus disse, fiquem. E o dia inteiro Jesus fazendo milagres, né, curando, tal, para que eles vissem o que Jesus estava fazendo, pregando, ensinando, tal. Então eles viram tudo isso, ou seja, se alguém chega para mim e diz assim, Rogério, você é um pastor de verdade, você prega a verdade, o que vocês acham que eu vou dizer para ele? Não, eu prego a mentira. Não adianta eu falar. Vem e vê, né? Vem e vê. E aí toma a tua decisão. Não adianta eu falar. Adiantava Jesus dizer, não, Jesus já havia dito. Agora, Jesus espera. Quando os discípulos, durante todo aquele dia, viram Jesus fazendo exatamente o que a profecia disse que ele faria, porque João Batista conhecia a profecia, os discípulos também, de João Batista. E a profecia dizia que o Messias viria para dar vista aos cegos, curar os leprosos, né, fazer com que libertar os escravos, os cativos de Satanás. E eles viram tudo isso. Eles viram Jesus libertar o cativo de Satanás, eles viram Jesus libertar o paralítico, eles viram Jesus curar o cego. Então, peraí, mas falava do Messias isso, eles viram isso. Jesus não falou que fazia, eles viram, então eles podiam chegar para João Batista e dizer o que? Olha, João Batista, se esse não é o Messias, então não sei quem é. Porque tudo que a profecia disse que ele faria, ele fez. Fantástico. E quando ele vai embora, aí sim, Jesus diz, que viesse a ver no deserto? Um caniço agitado ao vento?
Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Porque dos nascidos de mulher não houve profeta igual a João Batista. Fantástico, né? Por quê? Porque a pergunta ficou no ar. Ele não podia responder para os discípulos para não fazer um elogio direto. Mas os discípulos dele ficaram. Será que ele não vai responder? Quando eles vão embora, então ele responde para os discípulos, que aí não havia perigo. Fantástico. Quando você vê como Jesus se comportava, como ele tinha cuidado, como ele pensava em todo mundo. Aquele mesmo que, sendo pregado na cruz, dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus via a Thailise, a Estela, o Eduardo, a Cláudia, o filho, a Célia, o Tina, o Antônio, a Fernanda, o Adriano. Cada um de nós ele viu naquele momento. E cada vez que nós cometemos um pecado, soam as palavras, ou devem soar as palavras ao nosso ouvido: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Avançamos? Novamente, ele não desiste. A gente acha que o diabo vai desistir. Não desiste. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que vem agora como tentação? Dinheiro. Dinheiro, posse. Não, eu vou lá na igreja porque o pastor falou que se eu der o meu carro velho, eu vou ganhar um carro novo. Não, eu vou lá porque a minha empresa está falida, eu tenho que ir lá e vou, e agora, quem sabe, posses, irmãos, posses. Veja que foi exatamente aqui que o diabo tenta ele agora, olha só. Diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Se imagine só que ponto que o diabo não escolheu para mostrar para Jesus, para poder tentá-lo, né? E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que é que o inimigo quer? O que o inimigo sempre buscou? Adoração. E ele vai tentar isso de todas as formas possíveis. Todas. O diabo está sendo adorado na esmagadora maioria das igrejas. E as igrejas não sabem. As tentações que Jesus suportou e venceu, a maioria esmagadora dos professos cristãos não está suportando. Está caindo e nem percebe. Por quê? Para o diabo não importa quem você adore. Não importa. Desde que você não adore a Deus e a Jesus Cristo, o resto pode que qualquer coisa. Por favor, não se assustem. Mas eu quero mostrar para vocês um texto que prova o que eu estou dizendo. Vamos, mantenha o dedinho ali, vamos para o livro de Apocalipse. A gente tem que consubstanciar sempre pelo que está escrito. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Quem quer ler? E adoraram o dragão que deu à besta sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha só, preste atenção. Adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Que deu à besta o seu poder. Então eu pergunto, quando você adora a besta, quem você está adorando? Satanás. Né? Sim, o dragão, o diabo, Satanás. Então, todas as vezes que você adorar um ser humano, todas as vezes que você adorar um santo, um anjo, seja o que for, não importa, não sendo Jesus ou Deus, você está adorando o diabo. Porque toda adoração que você canalizasse para um anjo de Deus, o que ele diria para você? Diria exatamente o que disse para João. João se ajoelhou para o anjo. O que o anjo disse? Esse era um anjo de Deus. O que o anjo disse? Vê, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus.
Agora, um anjo do caído vai falar isso para você? Não. Um santo, entre aspas, vai falar? Não. Quando você se ajoelha para uma imagem, quando você se ajoelha para o Papa, quando você se ajoelha para um líder, seja ele quem for, você está prestando adoração a quem? A besta, Satanás. Adoração à morte também. Também aos mortos, sempre. Né? E o diabo não importa a forma como você o adora. Desde que vá a adoração a ele, está valendo. Por quê? Porque ele é o acusador dos irmãos. Então ele te engana, e daí quando você se ajoelha, por exemplo, para uma imagem, ele vai lá e diz, ó, esse aí é o teu, esse aí que te serve. Está ali, ó, adorando uma imagem. Adora a mim. Tu não disse na tua palavra que, né, que não se deve adorar nenhuma imagem? Que não se deve fazer imagem para adorar? Está vendo? Ele está adorando. Por quê? Porque ele obedece a mim, não a ti. E é assim. Pesado, mas é. Voltamos então para o livro de Mateus 8, de novo. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus. Jesus vai citar de novo a palavra que todos nós precisamos aprender a citar se queremos vencer. O que ele disse? Retira-te, Satanás, porque eu acho que... Não. Retira-te, Satanás, porque... Está escrito. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas espera aí. O texto aqui diz que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então por que eu posso adorar Jesus? Se o texto diz que só posso adorar a Deus e servir a Ele. Porque Jesus disse, quem vê a mim... Então quando eu me ajoelho para Jesus, a minha adoração está sendo dada a quem? Ao Pai. Jesus diz, não, eu quero que você me adore. Não, adora o Pai. Eu quero que vocês adorem o meu Pai. Então, Jesus recebe a tua adoração e envia a tua adoração para quem? Para o Pai. A besta recebe a adoração e envia para quem? Para ele, que, sem saber, está sendo adorado o diabo. Esse é o problema. A pessoa pensa que está sendo adorada, mas não está. Quem está sendo adorado é o diabo. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos. Mas peraí, mas Satanás não é um anjo? Sim ou não? Um anjo caído. Ah, bom. Jesus estava orando, pedindo forças para vencer, pedindo isso tudo. Primeiro veio o tentador, resistiu, agora vem os anjos de Deus atendê-lo. Certo? E vai ser sempre assim. Nós temos ao nosso lado, cada um de nós, um anjo que nos cuida diariamente. Diariamente. E outro que persegue. Sempre o diabo perseguindo, claro, mas nós temos um anjo mais poderoso que nos cuida. Os anjos de Deus são mais poderosos que os anjos do inimigo. Ah, será que são? Como nós sabemos disso? Não houve batalha no céu? Sim ou não? Sim. Quem venceu? Quem venceu? Miguel. Miguel e os seus anjos. Então os anjos de Deus são mais poderosos. Os anjos de Cristo são mais poderosos que os anjos do inimigo. E os anjos de Cristo servem a quem? Aqui na terra? Os filhos e servos de Deus. Então eles são mais poderosos. Nós não precisamos temer, mas nós precisamos aprender a fazer algumas coisas. Subiu num ônibus, vai viajar, o que você faz? Ora. Para quê? E quem mais? Amém. Sempre ora por você e pelos outros. Se esquecer de orar por você, não tem problema. Nesse caso, mas não pode esquecer de orar pelos outros. Por quê?
Porque você sendo um filho de Deus, se acontecer um acidente e você morrer, quando imediatamente morreu, você foi lá sepultado, o anjo que te cuida está ali, de prontidão, e ele vai ficar ali na sepultura tua até o dia que Jesus ordene pela 7ª trombeta, e é esse anjo que vai replicar a voz de Cristo dizendo: Filho do Deus vivo, levanta, teu pai te chama. Já parou para pensar nisso? O anjo está ali, ó. Se você ficar 100 anos ali, o anjo vai estar ali, cuidando. Não é fantástico isso? Ele não arreda dali. Fantástico você imaginar uma coisa dessa. E esse anjo acompanha você em tudo. Um belo dia você vai atravessar o ônibus, atravessar a rua, daqui a pouco você para, quando vê, passa um carro a 100 por hora. Ia te estraçalhar. Aí você diz: ainda bem que eu ouvi. Que bem que você viu o anjo que te puxou, você só não percebe. Já aconteceu isso comigo. O carro passou a 160 por hora. E eu nem vi. Quantos casos que você vê que o carro virou um monte de lata e a pessoa não morreu? Por quê? O anjo cuidou. Podem ter certeza. Isso não é algo, eu acho. Não. E mais, você já parou para pensar? A Bíblia diz que 10.000 é bastante? A Bíblia diz: 10.000 cairão à tua direita e tu não serás abalado. Cairão à tua direita, não é nem à tua esquerda. Por que a direita? Por que não a esquerda? Porque a direita é os filhos de Deus que estão sob o favor de Deus. Então vão cair, inclusive, filhos de Deus. 10.000 filhos de Deus caem à tua direita e você não vai ser abalado. Por que você não vai ser abalado? Porque quando vierem as pragas, muitos cristãos vão morrer. Muitos. Quem é que vai ficar em pé? Tem uma classe só que vai ficar em pé. Qual é? Os 144.000, servos de Deus. Então, quando diz que 10.000 cairão à tua direita e tu não serás abalado, não está dizendo que vai, entende? É os ímpios ali. Não são os ímpios, meus amigos. Ali são os da direita. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando nós pararmos para pensar que os anjos de Deus foram incumbidos por Deus para nos servir, para nos cuidar, e eles servem. Você imagine só, um anjo de 4 metros de altura, né? 10 metros de asa a asa, enorme, cuidando de você. Aí o diabo vem e inventa o anjinho da guarda. Anjinho da guarda. Se para você um anjo com 4 metros é um anjinho, então... Ah, mas da onde? Está escrito. Só ler. Os querubins, diz a palavra de Deus, que tem 10 côvados de altura. 10 côvados. Um côvado é isso aqui, ó. Pontinha do dedo até aqui. 45 centímetros em média. 45 centímetros vezes 10... 4,5. 4,5 metros. Bíblico. Então, não é um anjinho da guarda, né? Eu já vi, por exemplo, adesivos que diz assim: não ande com o seu carro mais rápido que o seu anjo pode voar. Ah, tá bom. Até parece mesmo. Se o ser humano pudesse ver a velocidade de um anjo... Que estava Daniel orando. Como um relâmpago. No princípio, olha só o que quer contar, isso é bom, para as pessoas terem uma noção também. O Daniel ficou de joelhos, começou a orar, e antes que termine a oração, o anjo estava desde o trono de Deus, estava do lado dele. No princípio da tua oração, Daniel, no princípio da tua oração saiu a ordem e eu saí, porque és muito amado. Né? Agora veja só, no princípio da tua oração saiu a ordem. Ah, mas Daniel orou o dia inteiro, gente. Não.
A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, na pior das hipóteses, ele estava orando aí 4, 5 horas. Mas diz, no princípio saiu a ordem, então, né, saiu já bem. Para pensar, né, será que tem um carro que chega perto desse anjo? Não? Terrível, né? Foguete? O foguete chega. Gente. Será que tem um que dá ordem? Sim, quem dá ordem é Cristo, né? Dos anjos de Cristo. Agora, veja, por isso diz, né? Miguel, arcanjo Miguel, líder dos anjos, né? Agora, claro, também é fantástico, né? Você parar para pensar que você, em algum momento, né, se ajoelha, pede, e você já imaginou em algum momento você ouvir dizendo, no princípio saiu, porque és muito amado. Esse não é amado só, muito amado. E é curioso que você vai encontrar essas duas expressões em 2 profetas. 2 profetas só que você vai encontrar esse muito amado. 2, Daniel e João. Né? Esses 2. E que curioso que é exatamente os livros que nós precisamos estudar. Daniel e Apocalipse. Daniel e João. Por quê? Porque o amor de Deus, isso é bíblico. Vocês podem ler Apocalipse 18, outra hora, a hora que quiserem. O anjo de Apocalipse 18 ilumina a terra com a sua glória. E essa sua glória é a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Deus é amor. Então, as cenas finais dessa terra será Deus iluminando essa terra com o seu amor e com a sua bondade. E essa glória, ela deve refletir no coração dos servos e servas de Deus. Então, se você não tem exercitado amor, é bom começar. É bom começar. Por quê? Porque a Bíblia diz, né? Aquele que tem, lhe será dado. Mas aquele que é o mau servo, até o que tem, lhe será tirado. Então, o momento é hoje. É hoje da gente procurar expressar amor, procurar amar as pessoas, procurar verdadeiramente. Mas eu não gosto daquela pessoa. Amor é um princípio, não é um sentimento. Amor é um princípio. O amor de Deus é um princípio. Não se trata de querer ou não querer. Princípio não se trata de gosto. Eu não roubo. Você não rouba. Caiu a carteira de alguém. A pessoa não viu. Se você pegar aquela carteira e guardar, sim, você rouba. Você é ladrão. Não importa a desculpa que você dê. E essa ocasião, dizem, né? A ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela quem você é. Entende? A ocasião não faz um ladrão. Ela apenas revela quem nós somos. Quando Cristo for vituperado, e daqui a pouco nós seremos proibidos de pregar, nós seremos proibidos de falar de Deus, nós seremos proibidos de orar, nós seremos proibidos de falar do amor de Deus, seremos. Aí é que nós vamos mostrar de que somos feitos. Hoje nós estamos aqui tranquilos, ninguém nos incomoda, mas daqui a pouco, quando a guilhotina, quando a fogueira, quando as ameaças vierem, aí nós vamos mostrar do que somos feitos. Espero em Deus que a gente aprenda a conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é taxativa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade em primeiro lugar? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecendo a Cristo, nós passamos a refletir o seu caráter. Mas só tem um jeito hoje de conhecer verdadeiramente a Cristo. Qual é? Palavra. Por quê? Porque Cristo é a palavra. A Bíblia é como se nós disséssemos sem medo de errar. A Bíblia é como se nós estivéssemos vendo Cristo feito de papel. A Bíblia é Cristo, é a palavra. Então, eu quero ver Cristo, não posso, não consigo. Eu o vejo através da palavra. Porque ele é o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Amém? Amém.
Bondoso Pai Celestial, te agradecemos imensamente pela luz da verdade presente que o Senhor nos dá a cada momento. Te agradecemos porque o Senhor tem mostrado para nós os caminhos para a verdadeira conversão, para a verdadeira justificação, para a verdadeira glorificação. Toma-nos a todos neste teu dia de sábado, Senhor. Que este dia seja um sábado deleitoso na tua presença, onde a tua palavra possa ser esquadrinhada, estudada, buscada, onde possamos contemplar a natureza e ver nela os traços da tua mão. Ver que, embora este mundo poluído de pecado, consegue ainda transmitir a obra criativa do Senhor, onde podemos olhar ainda para a beleza de uma flor, o perfume de uma flor, para as nuvens que demonstram como testemunhas silenciosas tuas do teu amor, para o céu azul que nos lembra da lei tua perfeita, onde tudo anda sob os teus cuidados. Que este sábado possa ser um dia onde possamos contemplar a tua mão na obra que criaste. Toma-nos a todos em tuas mãos, enche-nos do teu Espírito. Nós te pedimos por Jesus nosso Salvador. Amém.